hoje estamos com Miguel Thompson, né? Obrigado, Miguel, por aceitar o nosso convite, estar conosco aqui, sempre um prazer recebê-lo. E hoje nós gostaríamos de saber de você um pouco mais sobre o mundo VUCA. Bom, primeiro agradecer ao Roberto e à Escola do Futuro pelo convite, é sempre bacana conversar aqui com a Escola do Futuro. E esse mundo VUCA a gente vai escutar cada vez mais, né? Isso é um acrônimo que o exército inglês criou para tentar entender as guerras. Isso começou nos anos 90, principalmente lá no Iraque. Aconteciam muitas coisas que eles não imaginavam que iam prever, mas que não conseguiam planejar ou conseguir antever. Então, o mundo VUCA é um acrônimo em inglês que significa um mundo volátil, né, incerto, seria VICA em português, uncertainty, né, complexo e ambíguo. Eu sempre acho legal a gente começar a buscar um pouco dessa história, embora seja nos anos 90 que tenha sido sistematizado, essa ideia de um mundo ambíguo, aleatório, ele já começa lá no começo do século XX, né? É um questionamento em relação a esse mundo linear, hierárquico, todo organizado. Então, o Einstein, estudando os movimentos da molécula da água, ele conseguiu perceber que existia um conjunto aleatório de ações, as moléculas se atraíam e tinham repulsa, né? Numa gota de água. Então isso é um movimento browniano que os químicos, os biólogos conhecem muito bem. A própria física quântica traz muito da ambiguidade, né? O elétron está lá ou não está? Ele é matéria ou ele é energia, né? Na biologia, começou um biólogo, né, o von Bertalanffy, trouxe a ideia de sistemas, da teoria de sistemas, que na verdade um fenômeno é um conjunto de microfenômenos que interagem e que vão alterando a ação, como se fossem bolas de ping-pong estourando numa sala, e você nunca vai saber a direção dessas bolas completamente. Na ecologia, né, a ideia de que nós vivemos em sistemas, né? Então a hipótese Gaia, desenvolvida pelo Lovelock, que o planeta é um grande organismo que interatua, também e na química, o Prigogine trouxe a teoria do caos, né? Os fractais, o pessoal estuda muito essa ideia desses modelos aleatórios, mas que são capazes de prever. Vou dar só um exemplo. O que seria um fenômeno aleatório que dá para a gente de alguma forma organizar? Quando eu jogo uma moeda, eu nunca sei se ela vai ser cara ou coroa. Mas se eu jogar 1 milhão de vezes essa moeda, existe uma grande chance de 50% ser cara e 50% ser coroa. Então há ordem no caos, há uma certa ordem no caos. E esses modelos que no mundo da física, da química, da biologia estão sendo maturados desde o começo do século XX, eles começaram a migrar para o mundo da sociologia, da economia. Então, muita gente começou a estudar os fractais, esses modelos aleatórios, para tentar entender a bolsa de valores. A gente começou a pensar na sociologia, o Bauman, que é um sociólogo polonês, trouxe a ideia de um mundo líquido, né? que não dá para a gente segurar. Né? Então, esse mundo VUCA vai ser cada vez mais a tendência. Com os meios digitais de comunicação e com a globalização, ampliou-se muito a interatuação das relações sociais, né? Que já era comum no mundo, na natureza. Né? E como isso você acredita que irá impactar na educação formal? Legal. Acho que embora a gente comece a falar muito dessas teorias quânticas, né, movimentos brownianos, as coisas acabam sendo um pouco mais simples e a escola vai ter que dominar. Eu sempre dou alguns exemplos de quem conseguiu dominar a aleatoriedade e conseguiu transformar isso em algum benefício para a sociedade e para si como um empresário, por exemplo. Então, quando a gente era criança, a gente ouvia, eu pelo menos, né? Eu ouvia um disco e era uma faixa, primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa, num LP. Um programa de televisão tinha a grade da televisão, então você tinha a novela das 8 e a gente assistia sempre naquele horário, né? O que começou a acontecer? O iTunes, né, o Steve Jobs, criou um modelo onde você pode botar a música na ordem que você quiser, fazer a sua playlist, né, no teu celular e tal. O YouTube, a mesma coisa, você começa a querer poder ver um programa, um documentário na hora que você quiser, Netflix, né? As bicicletas aqui no estado de São Paulo, na cidade, você pega uma bicicleta com um aplicativo e solta em qualquer lugar. E a escola
começa a perceber isso, né? Então, o contraturno de muitas escolas começa a ser uma oferta aleatória de produtos. Então, você tem um curso de teatro, você tem a robótica, você tem os mais variados cursos que diferente daquela estrutura hierárquica e linear da grade da manhã, ela é on demand, de acordo com o desejo das pessoas. E a própria reforma do ensino médio, hoje a gente tem 1.800 horas, que é a base comum, que imaginaria ser uma grade estruturada e hierárquica, e 1.200 são os percursos formativos, são as ofertas diferentes. Então a gente está cada vez mais caminhando para um mundo aleatório, mas que, como a gente percebeu lá com Einstein, ele tem uma certa ordem, com o Prigogine. Então, há uma aleatoriedade, mas há uma estrutura que organiza esse aleatório. Então há um delta, né? Os trabalhos com projetos da escola, você tem sempre um professor que entende que o aluno está se movimentando na pesquisa, mas ele olha de longe e sabe quando o aluno começa a derivar demais, e ele puxa. Quem faz mestrado, doutorado, essas coisas, sabe o TCC da faculdade, que às vezes a gente começa a viajar. Então, se a gente começar a entender que o aleatório é bom, mas que não é o laissez-faire, não é qualquer coisa, a escola vai dar um grande salto para esse novo modelo civilizatório. Miguel, a gente sabe que você viaja bastante, dá muita palestra, dialoga com muitas pessoas. Você tem sentido, por parte dos legisladores, um olhar para este mundo ambíguo que a gente está falando? Para o bem ou para o mal, há um desejo de desregulamentação, né? Então há um mundo que está sendo desregulamentado. A flexibilização do trabalho, o questionamento dos tributos, tudo é um desejo de espalhar as relações, né? E romper com a descentralização. Porque os fenômenos aleatórios, eles são fenômenos muito territoriais. Uma escola é que sabe qual é o problema dela, tal. A ideia que a gente tem brincado muito, que aparece muito, a ideia de empreendedores, microempreendedores, de autoria, que mutatis mutandis é meio parecido. Então, os legisladores, de uma forma geral, você tem uma luta entre a descentralização e a centralização, né? O governo atual usa uma frase que é mais Brasil, menos Brasília, né? Que é uma ideia de descentralizar. Em alguns países, como Israel, eles descentralizaram muito o sistema educativo, e que a gente pode se assustar um pouco com isso, mas vem de Israel grandes inovações no mundo da educação, porque começaram a surgir iniciativas independentes de um poder central que fizeram experimentações. Então, o que a gente tem que olhar nessa dicotomia pobre que a gente está colocando, nesse mundo VUCA, que é um conjunto de leis que visam descentralizar e um conjunto de leis que visam centralizar. Então, nessa luta entre periferia e centro que os legisladores vão se colocando, né? Entendi. E como os educadores podem contribuir até para dar subsídio para os legisladores fazerem as novas leis? Até porque a gente sabe que mudar a educação, né, demanda tempo, nada a gente se faz de um dia para o outro, um processo tem que iniciar. Como seria o primeiro passo dos educadores para dar apoio aos legisladores? A gente tem alguns experimentos recentes, isso a gente tem que começar a perceber. A gente cai às vezes num estereótipo de achar que tudo é ruim, que não tem participação. Por exemplo, quando a BNCC, a fundamental, foi estruturada, houve uma consulta pública no computador, 12 mil contribuições e tal. E houveram muitos encontros nos estados, né? O Conselho Nacional de Educação promoveu encontros nos 27 estados para que as pessoas participassem, né? Então, o que eu sinto agora, a reforma do ensino médio, foram promovidos encontros. Nós não temos uma tradição de participação comunitária e coletiva. E isso é transmitido online. Então é muito importante que a gente primeiro saia desse lugar comum. Há espaço para a participação. E essa participação, quanto mais qualitativa, quanto mais próximo você tiver do seu legislador, mais você tem chance de influenciar. Fui conversar com um vereador mesmo, na primeira vez na minha vida, há 1 ano atrás. Eu nunca tinha ido conversar com um vereador. Então é muito importante que você se aproxime das lideranças. Há conselhos participativos, há municípios que têm orçamento participativo, há eleições para representantes regionais, há o vereador. Então, quanto mais a gente criar esse hábito de aproximação, conselho tutelar, mais o educador, que é um agente político, vai poder transformar a sociedade.
Bom, Miguel, e você especificamente conhece ou participa de alguma ação nesse sentido? Assim, a gente tem um grupo que a gente chama Bancada da Educação, que não tem muito a ver com uma bancada federal da educação, mas é muito mais uma bancada territorial, comunitária, né? De pessoas que querem participar do processo político da educação, né? O que é a política? É dialogar, né? É a dialética, né? O que a gente fala, é trazer uma ideia, eu penso diferente, e como que a gente pode confluir para uma ação sintética, para uma concepção que abarque essas duas ideias. Então, a bancada da educação é um conjunto de pessoas, muitos educadores, mas não precisa ser educador, que têm se reunido, pelo menos 2 vezes por mês, ou presencial ou mensal, para falar das possibilidades de intervenção no legislativo. A gente quer conversar muito nesse momento com vereadores, porque muitos vereadores, eles não têm ideia do que é educação. Então a gente quer contribuir com conhecimento técnico, com apoio social. Então hoje a gente atua em vários estados, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, pequenos núcleos dentro da democracia. Bom, Miguel, fantástico. Obrigado mais uma vez por sua participação, né? E a gente fica torcendo para esse mundo VUCA chegar rápido, né? E que a gente possa ter uma sociedade democrática, aberta, onde todos participem. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, tchau. Não perca os próximos vídeos do ecossistema de inovação na educação. Até breve.